Olá! Como parte da comemoração dos 450 anos do Rio de Janeiro, a Multirio está reexibindo alguns programas especiais da série Cidade e Educação, veiculada entre 1995 e 2000. São episódios que relembram momentos marcantes da história de nossa cidade. Um desses momentos ocorreu em 1975, quando houve a fusão entre os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Para alguns, essa medida era mais um indício da perda de prestígio do Rio no cenário nacional, iniciada com a transferência da capital para Brasília. Para outros, a fusão seria o ponto de partida para uma nova fase de desenvolvimento econômico e social. Seja como o estado da Guanabara, único caso na história do Brasil de uma cidade-estado, seja como município do Rio de Janeiro, o fato é que a nossa cidade maravilhosa continua a influenciar e a encantar todo o país. Rio, 450 anos. Uma história que você vê aqui, na Multirio. Olá! O Rio de Janeiro já foi um entreposto comercial, capital da colônia, sede do vice-reino, capital do império, capital da república. Bom, com a transferência da capital para Brasília, em 1960, foi criado o estado da Guanabara, o que transformou o Rio numa cidade-estado. O estado da Guanabara teve uma vida curta. No dia 15 de março de 1975, ele se funde com o estado do Rio e a cidade do Rio de Janeiro volta a ser capital. A fusão do Rio de Janeiro com a Guanabara foi um evento da vida econômica e política do estado que até hoje gera debates. Tanto os cariocas quanto os fluminenses guardam uma sensação de perda, de mágoa. Primeiro porque a fusão se fez sem debate nenhum, sem coletivo nenhum, sem plebiscito. Segundo, porque a fusão não conseguiu criar uma identidade entre os cariocas e os fluminenses. Bom, para o carioca, o fluminense é papa-goiaba e atrasado. Quer dizer, não são todos os fluminenses, nem todos os cariocas pensam assim, mas enfim. Para o fluminense, o carioca é malandro também, nem para todos os fluminenses. Bom, discussão à parte, a verdade é que a fusão foi um marco na história do Rio de Janeiro, por extensão na história do Brasil, porque, afinal de contas, a nossa cidade tem sido palco dos principais acontecimentos políticos e sociais do Brasil e, até hoje, é uma caixa de ressonância do país. Bom, Brasil, 500 anos, 25 anos de fusão, é o tema do nosso programa de hoje. Para falar sobre esse assunto, estão em nosso estúdio a historiadora Marieta de Moraes Ferreira, o professor Américo Freire e o professor João Trajano Centro-Sé. O CPDOC guarda uma vasta documentação da fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Vamos ver. A formação do novo estado do Rio de Janeiro, ocorrida em 1975, ainda é motivo de tantos estudos que a Fundação Getúlio Vargas pesquisa o tema há cerca de 2 anos e meio. Os pesquisadores já reuniram depoimentos gravados em dezenas de fitas cassete e uma vasta documentação que esclarece as razões da fusão dos dois estados. Nós temos nos nossos arquivos, tanto os arquivos privados de alguns homens públicos que direto ou indiretamente participaram do processo de fusão, como, por exemplo, o caso do ex-governador Faria Lima, do ex-senador Amaral Peixoto, do ex-governador do estado da Guanabara, Negrão de Lima, como nós também temos tanto arquivos de documentação escrita, quanto nós temos arquivos iconográficos de fotos e vídeos, até mesmo de gravações e filmes Super 8 gravados desse período. E também nós temos que eu acho que talvez seja a parte que nós estamos desenvolvendo mais agora desse acervo, que é o acervo de história oral. Nós temos em torno de 180 horas de gravação de entrevistas de história de vida das principais lideranças políticas e também empresariais desse período. Em termos assim gerais, há uma grande quantidade de posições contrárias à fusão. Mas também há o consenso de que a fusão é um processo reversível e que, uma vez feito, tem que ser construído. O novo estado do Rio é uma realidade, não há volta, não há volta nesse processo. Essas fotografias registram o primeiro governador da fusão, o almirante Faria Lima, junto com o prefeito nomeado da nova capital do Rio de Janeiro, Marcos Tamoio. Esta foto mostra o então ministro dos Transportes, Mário Andreasa, junto ao presidente Emílio Médici.
Ao lado do motorista está o general João Figueiredo. O trajeto das autoridades inaugurou oficialmente a ponte Presidente Costa e Silva, ligando a cidade e estado da Guanabara e a capital fluminense, Niterói. Ali se percebeu claramente que o governo militar estava com um projeto maior de fusão, embora fosse tácito naquele momento, fosse uma coisa não muito revelada, mas a ponte era um sinal claríssimo de que a fusão viria. E isso foi sentido pelas lideranças políticas locais, mesmo que não de forma clara, mas foi sentido como um sinal de que, dentro de um regime militar, era um processo totalmente irreversível. Desde 1969, havia no estado da Guanabara o interesse pela fusão. É o que se verifica com um documento da FIEGA, antiga Federação das Indústrias da Guanabara, que serviu de base para o governador Faria Lima planejar a administração do novo estado. Que é um grande dossiê em que a FIEGA tratava da situação econômica da Guanabara e pedia, de certa forma, como solução para a estagnação econômica da Guanabara, a fusão com o estado do Rio. Esse daqui foi um documento que serviu de base não apenas para o projeto de fusão, como até mesmo para a criação do novo estado. O Centro de Documentação da Fundação também publicou 6 livros sobre política fluminense que abordam a fusão da Guanabara e do Rio de Janeiro. E também, nesse ano, nós estamos prevendo o lançamento de mais 3 livros dedicados exclusivamente à questão da fusão. 2 livros de entrevista e um livro de coletânea de ensaios sobre um balanço dos 25 anos do estado do Rio pós-75. Os pesquisadores poderão ter mais informações sobre a fusão através do CD-ROM organizado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que tem textos, fotos e vídeos com depoimentos de políticos, economistas e jornalistas envolvidos no processo que uniu os 2 estados. Foi dito na reportagem que a fusão é algo irreversível. Tem sentido hoje em dia, aos 25 anos desse aniversário, discutir a fusão do Rio de Janeiro com o estado do Rio de Janeiro de uma forma que não seja histórica, de uma forma que não seja... Não, eu acho que a gente tem que discutir de uma forma histórica para entender, né, esse processo, por que ele ocorreu, quais os problemas que ele suscitou. E ainda hoje, até porque ainda hoje eu acho que isso ainda está muito polêmico, como você mesmo mencionou. Há uma certa dificuldade, né, tanto de cariocas e fluminenses, em interiorizar efetivamente esse processo. E volta e meia, principalmente nos períodos pré-eleitorais, alguém levanta a bandeira da disfusão, né? Sejam políticos do estado do Rio, do Fluminense, sejam políticos cariocas, um sempre achando que foi prejudicado. Qual é a trajetória do Rio desde que o Rio virou capital, que é 1808? O Rio se transforma o Rio, primeiro, ele, na verdade, com a transferência da capital da colônia de Salvador para cá, né, isso em meados do século XVIII. Você tem, né? 1760 década de 1760, né? Você tem a transferência da capital da colônia para cá. Aí vê com a família real e o processo de independência, a cidade do Rio de Janeiro se transforma em capital monárquica, capital imperial, né? E se transforma em município neutro. Aí que ela se separa da província fluminense. Vai ser no período regencial que vai se dar a separação. O Rio vira uma cidade, essa expressão, quer dizer, tem um estatuto neutro, jurídico próprio. Passa a ter um estatuto jurídico próprio a partir das primeiras décadas do século XIX. E continua assim durante todo o período regencial. Durante todo o período imperial, né? Até a proclamação da República vai ser dessa forma. Depois, a cidade do Rio de Janeiro, com a proclamação da República, vira Distrito Federal. Ela continua com um estatuto próprio, continua sendo um ente político especial no conjunto federativo brasileiro, e assim vai até 60, até a transferência da capital. Para Brasília. Para Brasília. Quer dizer, durante esse período, no começo da República, houve uma tentativa de tentar absorver, o Estado do Rio absorver novamente. Houve essa ideia de mudança da capital, também é muito antiga, vem desde o período imperial, se acentua depois com a República, mas o Rio de Janeiro mantém essa face, mantém esse atributo de capital durante muito tempo. Bom, 25 anos depois, o ex-deputado Célio Borja, que é autor do projeto de lei da fusão, rememora a conjuntura política que vai propiciar a união da Guanabara
com o Estado do Rio. Quando o presidente Geisel estava apenas indicado, eu preparei uma pequena memória de 4, 5 páginas, justificando a fusão, apresentando as vantagens que ela poderia trazer para os dois estados. Ele empossado, em março, creio que em março de 74, aí não tocou mais no assunto até abril. Quando chegou abril, ele me chamou, eu era líder do governo na Câmara, e disse que ele gostaria de tocar o projeto da fusão, transformá-lo num projeto de lei complementar. E se eu podia redigir, eu redigi o projeto, o anteprojeto. E no Congresso teve uma tramitação, eu diria, a tramitação que tem qualquer projeto que suscita, de um lado, aplausos e de outro, críticas, né? Ele foi um projeto que tramitou debaixo de grande debate dentro do Congresso. Debate para valer mesmo. Estive na Câmara, na Assembleia Legislativa do Rio, né? Da antiga Guanabara, com deputados da Guanabara, do antigo Estado do Rio, do MDB e da Arena, para conversarmos a respeito do projeto. E obtive o assentimento de todos que estavam ali, independentemente de partido. Eu, pessoalmente, gostaria que tivesse havido, mas o presidente não admitia a ideia do plebiscito. Ele disse, se a Constituição exigisse explicitamente, eu até estaria de acordo, mas ela não exige e o plebiscito vai dificultar. Então, temos que aproveitar que a Constituição é assim, para adotar uma providência que é boa, que estamos convencidos que é boa para Guanabara e para o Estado do Rio de Janeiro antigo. Nem foi golpe contra a oposição, porque a oposição é que se beneficiou, porque sempre foi governo aqui. Quer dizer, a única vez em que ela não esteve no governo foi com o almirante Faria Lima, nomeado governador, uma espécie de interventor, para exatamente tomar aquelas providências necessárias para que materialmente a fusão se viabilizasse. Eu acredito que ela pudesse ter também uma bela vitória nas urnas, como poderia também ser derrotada se não tivessem, digamos, o engenho necessário para mostrar que ela só podia ser benéfica, como só foi benéfica, para os dois estados. Eu digo que sou carioca. E acho que o Fluminense vai virar carioca, hein? Porque hoje eu ouço, fora do Rio, chamarem a todos nós, de todos os municípios da cidade, de carioca. Qual é a ideia da fusão? A ideia do regime, vamos chamar assim, em relação à fusão, era criar um polo econômico aqui, um polo, reunir o antigo Estado do Rio, a cabeça seria a Guanabara e o corpo seria o antigo Estado do Rio. A ideia seria criar um polo econômico, um polo de desenvolvimento que pudesse, de certa forma, atacar esses problemas, né? Mas eu acho que, realmente, eu concordo com ele, a fusão não resolveu esses problemas. A fusão, ela, de certa forma, a questão do município do Rio de Janeiro, por exemplo, ela ficou bastante, a questão do município do Rio de Janeiro, depois capital do novo estado, ficou com enormes dificuldades. De que ponto de vista? Do ponto de vista financeiro, o município do Rio de Janeiro acabou assumindo encargos enormes na área da educação, por exemplo. Então, o próprio desenho institucional da fusão causou problemas, né? E além de outros problemas nacionais também, né, que não dizem respeito especificamente à fusão, né? Esses fatores realmente contribuíram para interferir no encaminhamento dessas questões. Dá a sensação que o Rio de Janeiro, em termos de desenho, ficou mais prejudicado, o município do Rio, do que o Estado do Rio, ou o novo Estado. E do ponto de vista político, eu acho também, né? Se você pegar hoje a representação parlamentar
do atual Estado do Rio de Janeiro, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, você constatará tranquilamente a subrepresentação que esse município tem, o Carioca, na Alerj e na Câmara Federal. Né? Daí eu mencionar que aquela autoimagem da importância do antigo Estado do Guanabara, da capital, da importância política, né? Não tem uma correspondência efetiva, não tem uma correspondência institucional. Por que isso, hein? Porque a divisão em função do sistema político, aí uma série de fatores, né? Eu acho que aí contam tanto o sistema eleitoral, o modelo eleitoral, mas não somente. Também a forma como os partidos se estruturam e competem e a forma como os eleitores se comportam diante no interior do processo. No próximo bloco, nós vamos ver a galeria de prefeitos que governaram o Rio até a criação do Estado do Guanabara. Depois do intervalo, ok? Agora, a galeria dos prefeitos que governaram o Rio de Janeiro até hoje. Quem quiser conhecer os prefeitos que administraram o Rio de Janeiro, é só ir ao Arquivo Geral da cidade, que guarda vasta documentação e fotos dos governantes do Rio, desde quando era o Distrito Federal. O primeiro prefeito, nomeado pelo presidente Marechal Floriano Peixoto em 1892, foi Cândido Barata Ribeiro. Muitos prefeitos foram apenas interventores e ficaram no cargo por pouquíssimo tempo, como Eitel Pinheiro, menos de um mês. Alguns administradores se destacaram, como Pereira Passos, responsável pela revolução urbana da cidade entre 1902 e 1906. O engenheiro Paulo de Fronten ficou apenas 6 meses no governo. Seu sucessor foi Carlos Sampaio, que terminou a derrubada do Morro do Castelo, comandou o saneamento e aterro de grande área ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, trabalhou nas obras da Avenida Central, atual Rio Branco, promoveu a criação do bairro da Urca e a inauguração da Universidade do Rio de Janeiro, hoje o FRJ. Com Prado Júnior, no início dos anos 20, teve início a urbanização da Esplanada do Castelo. Pedro Ernesto, eleito indiretamente pela Câmara Municipal, inaugurou a primeira escola pública numa área de baixa renda, o Morro da Mangueira. Henrique Dorsworth, da era getulista, foi o prefeito de maior mandato, 8 anos. Entre vários atos, inaugurou o monumento ao Cristo Redentor, abriu a Avenida Presidente Vargas e concluiu a construção de vários ministérios, da Fazenda, do Trabalho e da Educação. E o que seria do futebol brasileiro se não fosse o Maracanã, construído na gestão do prefeito Mendes de Moraes? O embaixador Negrão de Lima foi o último prefeito do antigo Distrito Federal, transformado em cidade-estado em 1960. Durante os 15 anos seguintes, a administração da cidade foi exercida por governadores. Em 1975, a fusão do Rio de Janeiro e da Guanabara põe fim à condição de cidade-estado. O Rio passa a ser uma cidade administrada pelo prefeito Marcos Tamoio e torna-se capital de um novo estado, governado pelo almirante Faria Lima. Engraçado, o Rio de Janeiro, tão metido, tão cosmopolita, ele teve muito pouco a ver com seus governantes. Na verdade, ele elegeu muito poucas vezes, não é, professora? Ele teve interventores. É uma questão polêmica também. Aliás, a história do Rio de Janeiro é cheia de polêmicas, né? Porque essa questão, por exemplo, da não eleição do prefeito, né? E a existência de interventores que governaram o tempo todo. O primeiro prefeito eleito pelo voto direto foi Saturnino Braga. Olha só. Muito recentemente, né? Então, isso eu acho que... Agora, isso não quer dizer que esses prefeitos que eram indicados, que eles não tinham nada a ver com os cariocas. Eles podiam ser pessoas que tinham sido socializadas aqui, que tinham uma militância política aqui. Então, eles podiam não ser escolhidos, mas eles tinham alguma rede de conexão com os políticos e até com a população local. Isso é uma coisa.
E outra coisa que os cariocas sempre, que é esquecida essa coisa, acho que a Mary pode também falar sobre isso, é que houve desde sempre uma luta dos cariocas pelo direito de eleger os seus prefeitos. Eram chamadas lutas autonomistas, que era de conseguir a autonomia do Distrito Federal para poder reeleger os seus prefeitos e sair dessa dependência da indicação do governo federal, fazia com que toda a administração... O governo federal estava sempre com medo do que podia surgir de uma independência maior política do Rio. Na verdade, desde a proclamação da República, o prefeito é nomeado pelo presidente da República e ouvia-se o Senado. O Senado inicialmente tinha uma certa ingerência sobre a vida política do Rio de Janeiro. Depois o Senado sai de cena e aí o prefeito passa a ser nomeado diretamente pelo presidente da República. Mas como a Marita falou, eu acho que essa é importante. Alguns prefeitos realmente tinham a ver com a cidade do Rio de Janeiro. O próprio Pereira Passos, né? Era um engenheiro. Eles só não eram escolhidos. Não eram escolhidos. Enquanto o Brasil inteiro já escolhia. Não, a figura de prefeito não necessariamente era escolhido na Primeira República, não. Tudo bem, mas os governadores, já que a gente tinha essa ideia do Estado da Guanabara. Os governadores, sim. Mas essa unidade tão importante do Rio. Não necessariamente. E os cariocas realmente começam a votar diretamente com o Estado da Guanabara. Com o Lacerda, né, foi o primeiro, não foi o primeiro prefeito, mas foi o primeiro governador e foi eleito pelo povo. E na verdade, só ressaltando o que a Marita falou, destacando o que a Marita falou, essa ideia de eleição do prefeito de autonomia é realmente bastante antiga. Porque, desde na verdade, se transformava os havia... prefeitos em quê? Em meros executivos de... eles tinham uma autonomia grande? Não tinha autonomia grande, não, mas tinha alguma margem de autonomia, alguma margem de negociação. Porque também tinha a Câmara Municipal, tinha os vereadores que eram eleitos. E havia ainda um terceiro elemento, que era o Senado, o Senado Federal. Que ele não tinha mais ingerência sobre a escolha dos prefeitos, mas ele tinha uma ingerência na avaliação dos vetos. E eles tinham um poder de barganha com isso na política do Distrito Federal. Muda a minha vida? Ela mudou a minha vida como carioca, essa fusão? Mudou de muita gente. Porque, principalmente... A questão administrativa foi muito complicada, a questão do funcionalismo foi muito complicada, né? Isso envolveu salários, isso envolveu... Né? Eu acho que houve mudança, a questão das rendas públicas, dos impostos, tudo isso mexe com a vida de cada um. Né? E tudo isso foi feito sem nenhum tipo de debate? Eu acho, na verdade, sem nenhum tipo de informação. É verdade. Menos do que o debate. Voltando um pouquinho aos prefeitos, quem vocês três gostariam de sublinhar como bons prefeitos que a cidade teve? Não gostam de nenhum? Pedro Ernesto. Não, sim, mas Pedro Ernesto parece que é o único que se salva. Porque se a gente pensar nessa coisa do voto, da participação e tal, né? Pois por isso mesmo que a gente pode falar, porque aí ultrapassa o poder do voto. Ninguém aqui votou em ninguém, eles não foram votados. Então a gente pode, não é uma questão partidária, pode ser uma questão de... Não, eu acho que tem alguns marcos, né? Embora eu particularmente não gosto muito do governo do Pereira Passos, por exemplo, né? Ele foi um marco ele criou um jeito de administrar, criou um marco, tá? A partir dali, ele virou uma marca administrativa, né? O próprio Paulo de Fronten, que também é uma figura importante dessa marca no Rio de Janeiro de tocador de obras, assim. Ele criou aquele prefeito capaz de mudar a realidade física da cidade. Mas Pedro Ernesto teria sido realmente o mais democrata politicamente? Teria sido realmente ele? Eu acho que o Pedro Ernesto adotou uma política inclusiva, né, do ponto de vista social, né? Eu acho que nesse sentido é que ele se destaca, né? Mais do que a obra, mais do que a engenharia e tal. Ele acabou sendo devidamente... mais tempo. Não, ele ficou... Porque ele ficou um período como interventor e um período como prefeito eleito indiretamente. E acabou depois saindo naquela conjuntura que vai dar origem ao Estado Novo. Né? Quem que o senhor acha? Acho que Pedro Ernesto. Acho que Pedro Ernesto é uma figura
importante para o Rio de Janeiro, para a capital, né, do Rio de Janeiro, essa marca incorporadora. Eu concordo com o Américo Pereira Passos, é um marco importante, o Paulo de Fronten também, mas já que você perguntou pelo gosto pessoal de cada um, eu diria que Pedro Ernesto é a grande referência dessa história política da gente. Nós estamos chegando ao final de mais um programa da série Cidade e Educação. Hoje abordamos o tema Brasil 500 anos, 25 anos de fusão. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, a professora Marieta de Moraes Ferreira, os professores Américo Freire, da UFRJ, João Trajano, da UERJ. Boa semana. Até lá. Eu gosto do mundo, que é meu lugar. Gosto mais do Rio, que é de gostar. Rio tanta cor, Rio tanto mar. Vou morrer um dia, morrer amando, amando o Rio. Rima com calor, rima com luar. Esse rio lindo, cheio de mar, de montanhas verdes, feitiços mil. Rio, mar que explode, reflete a vida num céu de anil. Rio, essa cidade igual não tem não, aumenta as